Existe uma coisa que o Fantástico não mostrou e existe uma coisa que a Xuxa também não mostrou, que eu achei uma puta hipocrisia, que foi o vídeo dela, Amor, Estranho Amor, alguma coisa assim, que ela fez e depois pediram para recolher das locadoras, com uma criança, com ela nua na cama se esfregando na criança. Bom, se fosse com um homem fazendo numa menina, eu acho que isso daí seria muito mais chocante, né? Mas como é um menino, ninguém percebe isso. Isso daí claramente, hoje em dia, teria sido alvo de processos movidos por milhares de pessoas com acusação de pedofilia. Então, eu acho o seguinte, é muito bonitinho ver a Xuxa falando de como ela era apaixonada pelo Michael Jackson e tal, Ayrton Senna. Engraçado que são tudo pessoas que já morreram, né? Elas não podem confirmar a história nem nada do tipo, não podem contra-argumentar nada do que ela fala. Eu não lembro se ela falou do Pelé. Se ela falou do Pelé, deve ter falado pouca coisa, né? Vocês viram a entrevista? Deve ter falado pouca coisa do Pelé. Eu acho engraçado também essa coisa de pensarem que esse assunto é fútil. Bom, se não se tratasse de algo que eu estudo, realmente seria fútil. Eu faço psicologia e eu já fiz um curso que trata de assuntos que tem a ver com abuso sexual, físico, psicológico infantil. E sim, essas imagens que existem da Xuxa, que inclusive o filme existe, na internet vocês podem ver, caracterizam sim pedofilia. Por mais que seja uma encenação, está ocorrendo um ato sugestivamente sexual ali, e realmente isso daí estimula a sexualização precoce de uma criança. Muita gente não vê problema nisso daí, mas a sexualização precoce, a erotização precoce de uma criança, porque as crianças têm sexualidade, mas eu estou falando da questão da erotização, é o fato de que elas ficam mais suscetíveis a serem abusadas porque elas acham uma coisa normal. Então é o seguinte, eu acho muito estranho, eu não posso dizer que não é verdade, o fato da Xuxa dizer que foi abusada diversas vezes. Porque, pelo que eu estudo, uma criança que é abusada uma vez sexualmente ou coisa semelhante, ela costuma evitar situações que propiciem esse tipo de situação. E esse tipo de ocorrência. E ela ter dito que foi abusada várias vezes é uma coisa bastante estranha, até porque ela não tem provas, né, do que ela estava falando. Eu até considero, sim, que ela possa ter sido abusada. Eu não posso dizer que não foi abusada. Mas para pegar leve na palavra, eu acho uma certa ingenuidade da parte dela. Por mais que tenha sido uma criança, continuar propiciando o mesmo tipo de situação para aquela ocorrência. Isso daí que eu achei muito estranho. E não tem argumento nenhum que a Xuxa possa dar, que o Fantástico possa dar. Por que vocês não mostram os vídeos da Xuxa se esfregando no garoto, nua? Por que vocês não mostram? O problema não é a nudez, não tem nada contra a nudez, nada do tipo. Eu sou contra essa estimulação da erotização de uma criança, que inclusive é trabalho infantil, né? É engraçado, né? Nas escolas não, nas novelas pode haver trabalho infantil, né? Quando uma criança quer ajudar os pais e tal, ela não pode. Isso daí é muito engraçado. O Estado dá concessão para a televisão até nisso, né? E se vocês não sabem, a Xuxa, vocês acham que a Xuxa ela é inofensiva, que ela é uma coitadinha e tal? Bom, a Xuxa tem perdido bastante audiência, né? Eu não sei se foi por isso que ela resolveu dar esse depoimento, ou algo assim. E se ela está falando isso daí para que as pessoas se mobilizem mais para poder ajudar nas campanhas dela contra abuso sexual infantil, sendo que ela mesma fez um ato que é considerado abuso sexual infantil. Eu não sei se é por causa da audiência que ela está querendo fazer isso, mas eu vou falar sobre o Criança Esperança. O Criança Esperança faz parte da Globo. A Globo tem concessão do Estado.
Ou seja, esses canais que têm concessão do Estado, eles nunca vão falar mal diretamente do Estado, entende? E o Criança Esperança simplesmente tem a desculpa de que quer ajudar as crianças carentes, pobres, blá 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 blá, a ter uma vida melhor. Bom, eu nunca vi nenhum depoimento de uma criança que tenha alcançado algo considerável através da ajuda do Criança Esperança. Nunca vi, muito menos do Estado. Quer dizer, do Estado até já vi, do Criança Esperança não. E realmente, o que a Criança Esperança faz é estimular a corrupção. Porque nós já pagamos para o Estado poder resolver esse tipo de coisa. Nós não precisamos fazer doação nenhuma para uma campanha que se chama Criança Esperança, para que eles façam o que o Estado tem que fazer. Porque isso daí estimula mais desvio de verba do Estado, porque se tem alguém fazendo por eles, dizendo o que está fazendo, para que eles vão ter trabalho de usar o dinheiro que nós somos obrigados a dar? Então é o seguinte, a senhora Xuxa sabe exatamente disso, ela sabe que isso acontece. E eu acho que ela não tem amnésia, ela lembra do que aconteceu. Só que eu sugiro uma coisa, eu sugiro que você não deixe seu filho assistir de jeito nenhum os programas da Xuxa. Você tem liberdade de deixar, não estou falando para poder censurar o programa da Xuxa não. Eu estou falando de uma atitude voluntária. Se você concorda com o que eu estou falando, não deixa mais seu filho ver o programa da Xuxa nenhum. A Xuxa não merece esse dinheiro que está sendo dado para ela, porque ela é uma hipócrita, na minha opinião. É uma hipocrisia, foi um ato de hipocrisia. E nem adianta tentar me processar, porque eu não tenho bens materiais, eu não tenho nada no meu nome, não tenho nem conta bancária, nem nada do tipo. Não adianta você tentar me processar. Então, é o seguinte. Boicotem mesmo. Ela já estava com audiência fraca, ela tentou apelar. Então, vamos cobrar coerência dessas pessoas que só sabem ser entrevistadas nessas emissoras. Essas emissoras cada vez mais estão falindo diante da internet, só que elas não querem que nós saibamos disso. Elas estão cada vez mais chamando vloggers, pessoas que fazem vídeos para a internet só para poder ganhar audiência, porque eles estão perdendo audiência pra caralho. Pra caralho. E vocês podem ver que são sempre os mesmos ícones, Xuxa, Padre Marcelo, Jô Soares, Faustão, blá 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 blá, que são entrevistados, Luciano Huck, blá 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 blá. E todas essas pessoas que o tempo todo são batidas na mídia e tal. E quando algum deles morre, ficam fazendo homenagenzinhas. Eu quero ver o dia que todos eles morrerem, o que vão fazer? Vão fazer, tipo, sei lá, um canal só reprisando novelas das pessoas que eram ícones e morreram, e eram apresentadores e morreram. Eu acho que, sei lá, quando todos esses apresentadores da Globo morrerem, eles vão ficar fazendo reprise dos programas, né? Porque parece que eles não têm mais o que colocar. A internet está tomando conta de tudo, cara, não adianta. Se você fala alguma coisa no computador, agora nós temos direito de resposta. E você também tem direito de resposta. E não adianta tentar me censurar através de processo, alguma coisa, porque na verdade existe esse direito de resposta. Você tem liberdade para poder responder, tem liberdade para poder fazer um vídeo na internet, tem liberdade para poder escrever um livro sobre isso, tem liberdade para mim responder, tem liberdade para mandar uma mensagem para mim. Inclusive eu vou dizer qual é meu e-mail para vocês, é o terrorismoético@hotmail.com, e ela pode responder isso daí para mim e eu exponho a mensagem dela, ela pode fazer o que ela quiser. E eu proponho também a vocês a fazerem sim um vídeo contra toda essa hipocrisia, denunciando o que ela fez no passado dela, porque muitas pessoas não sabem, a maior arma que se tem não é a agressão contra ela. A maior arma que se tem contra ela, a hipocrisia dela, e contra o Estado, que é cúmplice de certa forma, e contra a corrupção, e contra a pedofilia, e qualquer coisa, é a informação. Mas não é você se informar, é você também ser um veículo de informação. Por mais que você não esteja certo do que você está falando exatamente, existirão outras pessoas que irão passar informações sobre o mesmo assunto o tempo todo. Então nós temos que a obrigação, sei lá, obrigação não, nós temos o direito de compararmos as obrigações, as informações e chegarmos à nossa própria conclusão. E é disso que eles têm medo. Eles não têm medo de armas, eles não têm medo de nada, não têm medo de bomba, não têm medo de recursos jurídicos, nem nada. Eles só têm medo simplesmente que a gente pegue uma câmera como essa e comece a falar a verdade.
porque aí a verdade vai ser propagada. Quando a verdade for propagada, essa ideia de que brasileiro é acomodado e que é incentivada pelo próprio Estado e pelos cronogramas da educação e pela própria TV, de que o brasileiro é acomodado, blá 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 blá, vai acabar porque nós não temos que fazer tantas manifestações assim como nós pensamos, nós não temos que encher tantas ruas assim como nós pensamos, porque o problema do Brasil não é muito bem resolvido com barulho nas ruas e tal. O problema do Brasil é quando a gente começa a falar. É quando a gente começa a falar. É que nem o Ricardo Gama, que levou 6 tiros simplesmente por falar. Se o que ele estivesse fazendo não estivesse surtindo efeito nenhum, ele não teria sofrido acidente nenhum, não teria sofrido atentado. E eles estão implantando essa ideia na nossa cabeça de que só falar não adianta. É justamente falar que adianta. É justamente falar que adianta. Quando você está fazendo alguma coisa fisicamente e acha que está fazendo uma grande coisa, você está fazendo menos do que se estivesse apenas demonstrando sua indignação e reclamando. Então é isso aí. A TV, se vocês não sabem, morreu. O que existe agora somos nós. Não existem mais celebridades, não existem mais ícones. Nós somos os nossos ícones. Nós escolhemos se queremos ver publicidade. Nós escolhemos os assuntos que queremos debater, discutir. Nós temos a liberdade para responder àqueles que falam de nós, e eles têm liberdade para responder aquilo que falamos deles. Essa é a verdadeira democracia, e não essa coisa paternalista de ficar evitando que as pessoas ofendam umas às outras ou que falem verdades através de coação legal, através de leis de censura, injúria, calúnia e difamação, porque nesse caso não tem nada disso. Basta vocês olharem pelo Facebook, há um monte de imagens que já tem, demonstrando o vídeo que a Xuxa fez com uma criança, que hoje em dia é considerado abuso sexual infantil. Então é isso, eu não tenho mais nada a falar. As imagens já falam tudo por mim.